Bom, então vamos lá, pessoal. Para quem está assistindo aí no YouTube, a aula de hoje é a nossa quinta aula. Na aula passada a gente falou sobre gases e agora a gente começa com equação de Clapeyron, né? A gente viu a equação geral dos gases e agora a gente vai colocar um pouco a ideia de mol nessa equação aí. Então para começar, eu queria apresentar para vocês... Opa. Queria apresentar para vocês esse cara aqui, né? Ele é o Avogadro, né? Um cientista italiano. E em 1811, então a gente está aqui no começo do século XIX, ele publica esse artigo. Peraí que tem mais gente chegando. Acabamos de começar aqui. Opa. Então, o Avogadro, em 1811, ele publica esse artigo, né? Então, é um estudo nas maneiras de determinar as massas relativas de moléculas elementares e as proporções em que elas entram em compostos, né? E, basicamente, nesse artigo, o que ele vai falar é o seguinte, né? A grande descoberta dele é que volumes iguais de gases diferentes têm o mesmo número de moléculas quando medidas nas mesmas condições de pressão e temperatura. Então, olha que forte isso. A gente tem aqui 3 frascos. Os 3 estão na mesma pressão, os 3 estão na mesma temperatura e eles são idênticos, no sentido que têm o mesmo volume. No entanto, eles têm gases diferentes. Aqui a gente tem gás de hidrogênio, aqui a gente tem vapor de água e aqui a gente tem dióxido de carbono. Só uma observação, isso aqui eu acabei de reparar, né? Eu tirei da apostila, mas... não, enfim, eu ia falar besteira. Eu ia falar o seguinte, que a uma atmosfera e a 300 Kelvin a água não ia estar na forma de vapor. Né? Mas depende do número de mols, na verdade. A gente consegue ter vapor de água mesmo nessas condições. Mas geralmente a gente vai ver mais vapor de água a uma temperatura mais elevada, né? Mas enfim, só um... O ponto é o seguinte, 3 gases diferentes, hidrogênio, vapor de água e dióxido de carbono, ambos num frasco de mesmo volume, mesma pressão e mesma temperatura, eles têm o mesmo número de mols. Né? Essa foi a grande sacada, foi o pulo do gato do Avogadro. Né? E isso é fantástico, quer dizer que então, independente da natureza do gás, independente da composição dele, eles têm o mesmo número de mols desde que as condições de temperatura, pressão e volume sejam as mesmas. Agora a questão que eu coloco para vocês. A massa é a mesma, pessoal? Quem me responde isso aí? Não. De fato, não é a mesma. E por que não? Isso. Exatamente. Então, a gente viu lá naquelas primeiras aulas. Deixa eu só ver que acho que tem mais gente que chegou. Ou é uma pergunta, não sei. Não é mais gente. Então, é isso mesmo. Aqui, a gente tem aquele conceito de massa molar, lembra? Então, os 3 frascos, por estar nas mesmas condições de pressão, temperatura e volume, eles têm o mesmo número de moléculas. Só que cada molécula vai ter uma massa molar diferente. Então, a gente já sabe calcular, né? O hidrogênio, por exemplo... O gás de hidrogênio vai ter massa molar 2 gramas por mol. A água vai ter 18 gramas por mol e o CO2 44 gramas por mol. Então vamos supor, pessoal, que aqui dentro, né, a gente tem as mesmas condições, o mesmo número de moléculas, né? Então vamos supor que é 1 mol de cada. Se é 1 mol de cada, esse frasco aqui vai ter 2 gramas, esse aqui vai ter 18 gramas e esse aqui vai ter 44 gramas. Por isso que o artigo do Avogadro vai ser maneira de determinar a massa relativa, né? Porque dessa maneira, pegando amostras de mesma temperatura, mesmo volume, mesma pressão, a gente consegue determinar qual que é a massa do que está dentro. Então vamos supor que a gente não sabe a massa do hidrogênio, não sabe a massa da água. A gente consegue calcular dessa maneira. A gente fala, beleza, eu sei que aqui tem...
em comparação a esse, né, porque é uma medida relativa, então eu sei dizer que a massa da água ela é 9 vezes maior que a massa do hidrogênio, né? E aí, dessa maneira, ele consegue saber da massa dos átomos e de estima, qual que é a fórmula da água, enfim. A gente está no começo do século XIX, né, pessoal? Então, a química até ali que está começando, a gente está saindo da alquimia. Enfim, acho que esse conceito é importantíssimo, né? Eu acho que vocês já entenderam. Indo um pouco mais a fundo, né, nessa pesquisa dos gases, a gente tem o Clapeyron, que também no século XIX vai perceber que tem uma proporcionalidade. Então, esse alfa aqui é uma constante, é um símbolo de proporcionalidade. Sempre que vocês virem esse símbolo, quer dizer que é proporcional. Né? Então, o Clapeyron descobriu uma proporcionalidade entre pressão, volume, temperatura e número de mols. Né? Então, PV sobre T é proporcional ao número de moléculas. Né? Elaborando um pouco, se é proporcional, a gente faz um experimento seguinte. A gente pega, faz um plot de PV e aqui a gente coloca o número de mols e T. Então você controla tudo no laboratório, né? Você mede a pressão, você mede o volume, você sabe, você coloca o número de moléculas controlado e a temperatura você mede. Você faz esse plot, PV sobre NT. Isso aqui, invariavelmente, vai dar nessa reta, onde a gente tem uma declividade que a gente vai chamar de R, né, uma constante. Aqui está em unidade do sistema internacional, né, 8,31 joules por mol Kelvin. Joules, que é igual a Pascal, que é uma unidade de... Perdão. Joule é a unidade de força, de trabalho, perdão. Então vai ser força vezes distância. No caso aqui, ele vai ser Newton metro, né? Então, a gente tem 8,31 Newton metro por mol Kelvin. Enfim, tudo isso para dizer que é a unidade do sistema internacional, né? Ou seja, para ficar mais claro, a gente sai disso aqui. Olha, percebi que PV sobre T é proporcional ao número de mols. Beleza, vamos fazer um experimento. A gente descobre que a constante que vai dar essa proporcionalidade é R, que no sistema internacional é 8,31. Com isso, a gente vai chegar na equação de Clapeyron. PV igual a nRT. Tem vários jeitos de guardar essa equação, pessoal. Eu não sei as melhores, eu sei umas muito ruins, mas eu vou falar para vocês porque se ajudar... O importante é vocês passarem no vestibular, né? Mas se vocês tiverem outras, eu tô aberto, podem falar aí. A que eu conheço é a seguinte... É horrível, pessoal. Já peço desculpa aqui antecipadamente. É puta velha não rejeita tarado. Não sei se vocês conhecem outras. Se alguém conhecer... Acho que não. Então vamos ficar nessa. Puta velha não rejeita tarado. PV e NRT. Vai ser muito, muito importante nos estudos de gases. Né? Percebam que ela se relaciona com a anterior, né? A gente viu a equação geral dos gases aqui, né? O nosso PVT Povató. E a equação de Clapeyron... Oi? Ótimo. Isso. Quase. O V é volume. Então são as três variáveis de estado, na verdade. Obrigado pela pergunta. Então, as variáveis de estado, né? Temperatura é o nosso T, pressão é o P e o volume. Então, essas três variáveis, elas vão definir o estado que está a matéria. Né? Então, se ela está no sólido, gasoso ou líquido, e que vai dar as propriedades, então. Então, boa pergunta. A gente está aqui, então, em pressão, volume e temperatura. Então, beleza. Equação aqui de Clapeyron. A gente tem que pressão vezes volume igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases e a temperatura. Nos exercícios que vocês vão fazer para o vestibular, pessoal,
Geralmente a temperatura vai estar em graus Celsius, vocês vão ter que transformar para Kelvin. O número de moléculas é sempre em mol, só que o volume vai estar em litros e a pressão vai estar em atm, né? Litros e atm não são as unidades do sistema internacional, mas são unidades aceitas. Então, para o vestibular, vocês vão usar isso aqui, ó. R igual a 0,082 atm litro por mol Kelvin. Né? Então é isso. Basicamente, o que essa equação nos diz é que se a gente não sabe a pressão, mas a gente sabe todo o resto, a gente consegue deduzir qual que é a pressão. E os exercícios vão brincar com isso, né? Então eles vão falar, olha, na pressão atmosférica, num volume tal, em tal temperatura, quanto de moléculas a gente tem. Né? Então, por exemplo, um exercício poderia ser, pega o quarto de vocês, né? Calcula o volume, a pressão sabe que é a pressão atmosférica, considera a temperatura como 25 graus, calcula o número de moléculas de ar presentes. Né? Esse, por exemplo, é um exercício que vocês conseguem resolver com essa equação aqui, com a equação de Clapeyron. Né? Então, o que eu estava falando sobre fazer os exercícios, né? Aqui eu mostro uma equação e tudo, mas vocês vão entender só praticando. Pessoal, um outro conceito importante é o conceito de volume molar na CNTP. Então, primeiro, o que é CNTP? Né? CNTP é a abreviação de condições normais de temperatura e pressão. Aqui, pessoal, normais se refere à norma. Né? Então, não é normais no sentido que é ambiente, não, normais, norma. E a norma, o que foi definido por arbitrariedade, é que a temperatura normal é 0 graus Celsius, ou seja, 233 Kelvin. E a pressão normal é uma atmosfera. Né? Então, a pressão é difícil vocês confundirem, né? A pressão atmosférica. O que vocês acabam confundindo às vezes é a temperatura, né? Precisa lembrar que na CNTP, temperatura é 0 Celsius. Vocês vão usar então como 273 Kelvin, né? Lembrando, para transformar de Celsius para Kelvin, você tem que somar 273. Então, pessoal, deixa um exercício aí para vocês. É que aqui eu já coloquei a resposta, né? Mas, bom, depois acho que vocês tentem fazer em casa. Então aqui eu quero saber qual que é o volume molar. Lembrando que o adjetivo molar, ele se refere a 1 mol, né? Então, volume molar, volume de 1 mol. Então, volume molar na CNTP. Como é que a gente vai se... Oi? Posso? Da CNTP ou Tá. Tá bom. Então, CNTP são as condições normais de temperatura e pressão. Elas são definidas, né? Então, o que a gente... quando a gente vai fazer alguns experimentos, a gente precisa de algumas hipóteses, né? E a CNTP, ela é só uma convenção que vai determinar uma temperatura de 0 Celsius e uma pressão de 1 atm. Né? E a gente vai usar isso para poder comparar gases diferentes, por exemplo, ou mais situações, enfim. Então a gente vai falar de volume na CNTP, porque fica uma convenção. A ideia é justamente essa, uma convenção de dizer, olha, vamos comparar na CNTP e a gente faz tabela e faz tudo. A CNTP... Oi. Isso, é mais ou menos isso. Uma condição, exatamente, assim, é um valor. Tipo assim, toda vez que você ouvir falar CNTP, ele está falando de 0 graus Celsius e 1 atm. Então, e por que isso? Só para conseguir comparar. Então, vamos dizer o seguinte, eu faço um experimento aqui no meu laboratório. No meu laboratório eu produzo hidrogênio. Isso é verdade, de fato eu produzo hidrogênio no meu laboratório. Então, eu vou publicar um artigo falando do volume de hidrogênio que eu produzi, por exemplo. Eu falo assim, olha, eu produzi 50 litros de hidrogênio por hora. Você fala, pô, legal, mas em quais condições? Né? Então eu posso falar, olha, a condição do meu laboratório era 21 graus e 30
atm de pressão. Só que aí um outro pesquisador aí no Brasil também está produzindo hidrogênio. E ele vai falar assim, olha, eu produzi 50 litros por hora, só que eu produzi, ah, sei lá, 0 graus e 1 atm. Então, a gente não consegue comparar facilmente os nossos valores. Por quê? Porque o número de moléculas de hidrogênio produzidas é diferente. Não sei se você consegue entender. Não sei se está claro. Tá. Isso, para poder comparar. Isso, então, vamos dizer o seguinte. Ahn, Uma referência, exato. Então, eu vou falar o seguinte, olha, pessoal, eu vou publicar meu artigo e vou falar, olha, eu produzi 50 litros por hora de hidrogênio nas CNTP. Ou seja, nas condições normais de temperatura e pressão. Então, mesmo que as minhas condições de laboratório não são as condições normais de temperatura e pressão, transformando para a CNTP, eu tenho isso de volume produzido. E o pesquisador do Brasil, que fez em outras condições, vai dizendo a mesma coisa. Nas CNTPs eu produzi tanto. Então, é uma convenção, né, para facilitar e para conseguir comparar dados diferentes, produzidos em condições diferentes. Então é isso, é uma convenção. E essa convenção considera temperatura 0 graus, pressão atm. Então é isso, alguns exercícios vão perguntar para vocês, por exemplo, olha, qual que é o volume na CNTP, né, de tantos mols, enfim. E aí vocês, o que vocês precisam lembrar? Que CNTP é uma convenção, né, onde a temperatura é 0 graus e pressão atm. 0 graus Celsius, né? Nos cálculos eu vou colocar 273 Kelvin. Então é isso, uma convenção. Foi escolhido aleatoriamente. Poderia ser temperatura 100 graus Celsius, pressão 10 atm. Só uma convenção para padronizar e conseguir comparar dados diferentes. Foi? Beleza. Então, quando a gente estiver... Então, beleza. Vamos usar agora a equação de Clapeyron. Então, a equação de Clapeyron, PV nRT, né? P, pressão, V, volume, N, número de mols, R, constante universal dos gases, T, temperatura. Volume molar, volume de 1 mol, né? Então, vamos lá. Na CNTP, quanto que vale a pressão? 1 atm. Então, a gente vai substituir nossa pressão por 1. Qual que é o volume? O volume é o que a gente quer saber. O N é o número de mols, a gente quer saber o volume molar, ou seja, o volume de 1 mol. Então, o N é 1. Constante universal dos gases, está aqui, né? Isso o exercício vai dar para vocês, né? 0,082. Esse 1 não precisa, dá para aproximar como 0,082. Então, está aqui. E T, temperatura, como é CNTP, a temperatura é 273, né? Lembrando sempre em Kelvin. Ou seja, o volume de 1 mol de gás nas condições normais de temperatura e pressão é igual a 22,4 litros. Né? Então, sempre que vocês estiverem a 1 atm e 0 graus Celsius, 1 mol vai ocupar 22,4 litros. Então, por exemplo, se eu perguntar agora para vocês, olha, qual que é o número de moléculas de ar, né? O ar não é uma molécula, né? Mas vamos dizer, o número de moléculas presentes na atmosfera, vamos dizer assim, do quarto de vocês. Vocês sabem que 22, na CNTP, né? Então, você sabe que 22,4 litros corresponde a 1 mol. Aí você calcula o volume do quarto, você chega no número de mols, você faz a regra de 3, 22,4, 1 mol, X, quer dizer, o valor que vocês calcularam para o volume do quarto, X. Não sei, tá claro mais ou menos, pessoal? Uhum.
Entendi. Quando o exercício pedir, né? O exercício, ele não vai falar para você o que é a CNTP, mas ele vai falar, considere a CNTP, ou considere na CNTP. É isso. Então, ou o exercício vai falar a pressão e a temperatura, ou ele vai falar considere, e aí você tem que lembrar que a CNTP é isso. Oi. Oi. Isso, na verdade, nas CNTPs, então, a 1 atm e 0 graus Celsius, 22,4 litros de volume corresponde a 1 mol de moléculas de gás. Então, é o volume molar, né? Então, o volume de 1 mol. Então, vamos dizer que a gente tem, sei lá, se a gente tiver 44,8 litros, a gente vai ter 2 mols. É mais ou menos isso. Oi. Boa. O N é o número de moléculas. Então, o N... Aqui, ó. É o número de mol... Não, o número de moléculas, de substâncias. Beleza. Então, tá tranquilo, pessoal? Ou tem questões ainda? Vamos lá. Ah, não deixa passar, não. Uhum. Uhum. É padrão. Isso é padrão. Isso vocês podem guardar, não precisa. Mas sempre que você estiver na CNTP, você vai ter 22,4 litros por mol. Na CNTP, né? Então, agora, densidade, né? Acho que quando a gente fala de densidade de um gás, a densidade, ela é sempre uma relação entre massa e volume, né? Então, a gente define aqui a densidade é massa dividido pelo volume. Só que no caso de um gás, tem várias variáveis que vão interferir, né? O volume ele vai depender da temperatura, vai depender da pressão. Então, a gente vai definir a densidade de um gás através da equação de Clapeyron. Como isso, né? Então, vendo aqui a equação de Clapeyron, lembrando, P, pressão, V, volume, N, número de mols, R, constante universal dos gases, T, temperatura. Como é que a gente calcula o número de mols? Vocês lembram nas primeiras aulas que se a gente pegar a massa e dividir pela massa molar, então Mzinho massa, MM massa molar, a gente tem o número de mols, né? Ou seja, os primeiros exercícios que a gente fez, né? Então, o hélio tem 4 gramas por mol. Se a gente tiver, então, 8 gramas de hélio, a gente tem quantos mols? 8 dividido por 4, 2 mols. Né? Não sei o quanto isso tá afiado para vocês. Mas, enfim, tem o número de mols calculado, então, como a massa dividido pela massa molar, né? Lógico. Ou então fazendo a regra de 3 também, né? Você pega massa molar, então 4 gramas para 1 mol, 8 gramas, quantos mols? É a mesma conta, na verdade. Então, aqui, densidade é a massa sobre volume, né? A massa está aqui, o volume está aqui. Se a gente isolar eles, então a gente isola no canto, massa sobre volume, a gente vai ter a densidade e vai ser igual a pressão vezes a massa molar dividido por R vezes T. Ou seja, em um gás específico, a massa molar é constante, a constante universal dos gases, claro, é constante, como o nome diz. Então, a densidade vai depender da pressão e da temperatura. Como é que isso funciona? Vamos ver um pouco isso. Aqui... Oi. Posso? Tá bom. Então, aqui, pessoal, eu só isolei a massa sobre o volume, né? Então, eu passo o V dividindo, passo o MM multiplicando e passo o RT dividindo. Então, eu vou ter esse canto aqui. Ou seja, massa sobre volume igual a
pressão vezes massa molar sobre RT. Massa sobre volume é a densidade, né? Então, a fórmula da densidade de um gás vai ser pressão vezes massa molar dividido por constante universal dos gases vezes temperatura. Esse aqui vocês não precisam guardar, desde que vocês consigam deduzir, né? Se vocês conseguirem, a partir da equação de Clapeyron, chegar nesse valor aqui, é top. Aí é uma decoreba a menos, vocês guardam só o PV e NRT, e quando você precisar de densidade, a fórmula da densidade, vocês deduzem a partir da equação de Clapeyron, né? Lembrando que o número de mols é massa sobre massa molar. Se vocês preferirem decorar, guarda que a densidade é pressão massa molar sobre RT. Eu não sei, de novo, pessoal, não tenho nada que ajude aqui a guardar. Tem um péssimo também. Eu precisava pensar nos melhores, mas pode pensar que a densidade é PM sobre rota, qualquer coisa do tipo. Se tiver umas metonímias aí mais interessantes, eu tô interessado. Mas é isso. Tá mais tranquilo agora? Beleza. Então, aqui eu trago um exemplo prático de como funciona essa história de densidade de um gás, né? Então, aqui é a equação. Então, a densidade vai ser a pressão vezes massa molar sobre RT. Aqui a gente tem um Zeppelin, né? O balão ele pode ser feito de vários gases, né? Geralmente são gases leves, então tem balão de hidrogênio, tem balão de hélio. Então aqui, vamos supor que é um balão de hidrogênio, a massa molar é constante, o R é constante, então se a gente quiser que ele suba, a gente precisa aumentar ou diminuir a densidade? Boa, isso mesmo. O menos denso sobe, né? E o mais denso afunda. Você coloca uma pedra na água, a pedra mais densa, ela desce. Se colocar aquele espaguete que a gente usa para nadar, ele é menos denso, ele sobe. Então, se a gente quiser que o balão suba, a gente tem que diminuir a densidade dele. Então, vamos pensar, para diminuir a densidade, a gente precisa fazer o que com a temperatura? Aumentar ou diminuir? Aumentar, exato. Quanto maior for a temperatura, menor vai ser esse valor todo aqui. Ou seja, menor a densidade. Para fazer o balão subir, a gente vai queimar um combustível, vai esquentar o ar que está ali, e esquentando o ar do balão, o balão sobe. E se a gente quiser fazer o balão descer, espere esfriar. Né? Ali na prática você não vai, não tem outro jeito de esfriar que não esperar. Né? Ele vai trocando calor com a atmosfera, vai esfriando, e conforme vai esfriando, ele vai aumentando a densidade e vai descendo. Né? Então é um balanço, né? Porque o balão ele tem metal, tudo, ele por si mesmo ele é mais pesado que o ar. E aí o que você vai fazer é esquentar o ar dentro do balão, diminuir a densidade, ele sobe. E aí conforme vai esfriando ele vai descendo. Né? Então, aí o balão também começando na mesma época que as descobertas dos gases e tudo. É isso, pessoal. Agora um exercício para vocês fazerem. Deixa eu ver que horas são, deixa eu ver se dá tempo. Dá. Então tentem resolver isso aí. Eu vou dar uns 5 minutinhos e depois a gente conversa um pouquinho. Então, eu vou ler com vocês. A densidade da água líquida é de 1 mililitros... perdão. 1 grama por ml. Aqui está invertido, né? 1 grama por ml. Então, mostre que a densidade do vapor de água nas CNTPs é 1000 vezes menor. Né? Então, quando a gente fala de CNTP, o que vocês precisam lembrar? Condições normais de temperatura e pressão. Quais são elas? Temperatura
273 Kelvin, 0 Celsius, pressão 1 atm. Então é isso. Você sabe que a densidade da água é 1 grama por ml. Qual que é a densidade, então, do vapor de água? Mostra que é 1000 vezes menor. Né? Ele já dá a resposta, na verdade. Ele já está dizendo que é 1000 vezes menor, mas ele pede para você demonstrar. Então, como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão usar a fórmula da densidade, né? Essa fórmula aqui. Então, densidade é igual a pressão vezes massa molar, dividido pela constante universal dos gases, vezes T. Então, pega o caderno aí, anota essa equação. O R, pessoal, ele é igual a 0,082, né? Não precisa desse 1 aqui. Então, R é 0,082, anota as unidades também. ATM, litro, dividido por mol Kelvin. E a massa molar, vocês precisam calcular, né? Vocês lembram como é que calcula a massa molar de uma molécula? Massa... Boa! Isso, exato. É isso mesmo. Massa molar de uma molécula é a soma da massa dos átomos que constituem a molécula. Então, a água H2O, né, o oxigênio é 16, o hidrogênio é 1, então a gente vai ter 18. E aí, quem chegou na densidade? Oi. Uhum. Isso, isso. É, é comigo. Vai ser depois de gases. Chama de termoquímica. Beleza. Ai, que legal, gostei. A minha parte, que é a físico-química, é a parte mais matemática, assim. Então a gente vai ter bastante conta. Então, pessoal, acho que já estão chegando no valor de densidade. É importante ver as unidades, né? Então, eu não vejo o nome de vocês, não sei quem que falou. Mas, de fato, a densidade que vocês estão calculando pela fórmula vai ser em gramas por litro. Né? E aí vocês transformam em gramas para ml. E normalmente ela vai ser 0,0008 gramas por ml, ou seja, mais ou menos 1000 vezes menor. Isso, exatamente. 8 vezes 10 menos 4. É ótimo que se fez assim, porque você já deixou na notação científica, que é o certo. Então, 8 vezes 10 a menos 4, que é aproximadamente igual a 10 a menos 3, ou seja, 1000 vezes menor. Né? A ideia que eu queria mostrar para vocês aqui é que quando a gente falar de líquidos, a gente vai usar gramas por ml.
né, gramas por ml, e quando a gente for falar de gases, a gente vai usar gramas por litro, né? Por quê? Porque é 1000 vezes menos denso. Então, né, enfim. A ideia é que 1 ml de água tem a mesma massa que 1 litro de vapor de água. É mais ou menos isso. E esse, agora, acho que a aula é isso, né? Então, bem tranquila, tem bastante exercício para fazer. Então, aqui, vocês podem fazer o revisando do 2 ao 5, né? Aqui os exercícios começam na página 250 da apostila 1, né? Então, revisando do 2 a 5, e os propostos tem alguns aqui também, né? Então, vocês têm bastante coisa aí para fazer. E se vocês puderem me dando um feedback dos exercícios, pô, tão difíceis. Oi, bora lá. Bora fazer agora. Tá, beleza. Só deixa eu ver, eu vou parar de gravar. Tem mais alguém que tem dúvida? Questões sobre a aula? Vai. Tá, ótima pergunta. Sempre, 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 sempre 233 Kelvin. Temperatura, pessoal, sempre em Kelvin. Sempre que a gente for fazer conta, temperatura em Kelvin. E isso assim, escrevam no caderno, atenção, em vermelho, sempre, sempre em Kelvin. E esse é um bom exemplo do porquê que a temperatura não pode ser em Celsius. Se você colocasse 0 Celsius na equação, então vamos voltar aqui para a equação. Se você colocar zero aqui, não tem resposta, porque não existe divisão por zero, né? Divisão por zero é impossível. Então, se colocando um zero aqui, não dá certo. E é por isso que, quando a gente for para matemática, quando a gente for fazer as contas, temperatura, você esquece que Celsius existe. É sempre em Kelvin. Por quê? Porque Kelvin é a escala absoluta. Então, de fato, assim, se a gente tivesse 0 Kelvin, não faria sentido falar de densidade, né? Porque agora, se a gente tiver um pouco de movimento, a gente vai ter uma densidade muito grande, né? Então, se a gente tiver um Kelvin, vamos dizer, 0,1 Kelvin, 1 Kelvin, é uma temperatura extremamente baixa, então uma densidade elevadíssima, né? E é um pouco isso, na verdade, o que a gente, agora falando um pouco da minha pesquisa. O hidrogênio, ele é um combustível com uma densidade baixíssima. E por que a densidade dele é baixa? Porque a massa molar dele é baixa, né? O hidrogênio tem massa molar 2, né? A menor massa molar de qualquer combustível conhecido. Então, por ter essa massa molar baixa, ele tem uma densidade muito baixa. O que é ótimo, no sentido que vai ser um combustível muito leve, uma quantidade de energia elevadíssima para uma quantidade de massa pequena. Por isso vai ser usado, por exemplo, como combustível de foguete. O problema é que o volume vai ser muito grande. Então, para aumentar esse volume, quer dizer, para diminuir esse volume, conseguir colocar, por exemplo, dentro de um carro, a gente vai precisar aumentar a densidade. E para aumentar a densidade, a gente vai, por exemplo, aumentar a pressão, né? Aumentar a pressão e colocar num cilindro comprimido. É um pouco que a gente já faz com os carros como é que chama? Gás natural, a metano. E são cilindros, né? São cilindros de gás natural comprimido. Então, por quê? Né? A gente aumenta a pressão, aumenta a densidade, né? Senão você teria que ter um reservatório enorme, maior que o carro, para armazenar, por exemplo, metano a 1 atm e temperatura ambiente. Enfim, acho que é isso. Se não tiver mais dúvida, eu vou parar de gravar e a gente pode resolver o exercício 4.
da aula passada. Mostrar o quê? Cortou. Oi. Tá. Tá bom. Então vamos lá. Tá bom. É que aqui, na verdade, eu fiz de um outro jeito, né? A gente pode fazer depois embaixo pela equação de densidade, que talvez é mais fácil. Mas aqui o pensamento foi o seguinte. Então, para água líquida, né, a gente tem, em 1 ml de volume, a gente tem 1 grama. Né? Aqui eu preciso mudar também. Eu tinha mudado no outro lá. Densidade é massa sobre volume. Né? Então, a ideia é que em 1 ml de volume, a gente tem 1 grama. Então, vamos ver, nesse mesmo volume, quanto de grama a gente tem de vapor de água. Né? Então, aqui a equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Eu vou trocar o número de mols por massa dividido por massa molar. Né? Então, PV igual a massa sobre massa molar vezes RT. A gente está falando de CNTP, né? CNTP, pressão é 1 atm. Então, pressão, 1 atm. Volume é dado em litros, né? Aqui, por quê? Porque o R a gente vai usar 0,082 e se você usar para unidade, 0,082 é para litros. Então, a pressão 1 atm, pressão 1 atm, volume é de 1 ml, a gente quer saber quantos gramas tem em 1 ml, 1 ml é 0,001 litros, é igual a massa, dividido pela massa molar da água 18. Como é que eu sei isso? Eu sei isso porque, vamos fazer aqui perto, aqui do lado. A massa molar vai ser igual, a gente está falando da massa molar do H2O. Então vai ser igual a 1 vezes a massa molar do hidrogênio, quer dizer, 2 vezes a massa molar do hidrogênio é 1, mais 1 vezes a massa molar do oxigênio, que é 16. Isso igual a 18 gramas por mol. Né? Então, beleza, tem uma massa molar da água, 18 gramas por mol. Isso aqui é aquelas primeiras aulas que eu dei. 18 aqui é a massa molar. Constante de diversão dos gases, 0,082. Temperatura, 273 Kelvin. Ou seja, a massa é igual a 0,0008 gramas. A gente tem essa massa em 1 ml. Isso aqui é aproximadamente igual a 0,001 gramas. E aí, como a gente está calculando para 1 ml, a densidade... Densidade vai ser igual... Opa, densidade minúscula. 0,001 gramas por ml. Né? Uma outra maneira de fazer é através da equação, dessa equação aqui. Então, vamos substituir aqui o valor. Opa, deixa eu aumentar um pouco. Tá, então, a pressão. A gente está falando de CNTP, né? Então, pressão é 1 atmosfera. A massa molar é 18. Constante de diversão dos gases. Peraí, tem gente chegando. Constante de diversão dos gases, 0,082. E temperatura, 273, né? Kelvin, porque é CNTP. Esse cálculo aqui vai dar... ele dá... Peraí, vamos fazer.
Ele vai dar em gramas por litro, não lembro se é 0,8 ou... Isso aqui dá 18... Isso, 0,8. Então, isso igual a 0,8 gramas por litro. Né? Aqui ele está em grama por ml, então isso aqui vai ser igual a 0,8. Porque é muito zeros, eu acho. 1, 2, 3. Não, tá bom. Grama por ml. Opa. Grama por ml. Ou seja, 1000 vezes menor. Foi? Beleza. Não, o 18 é a massa molar. Eu acho que eu vou escrever. Na verdade que eu coloquei todas essas coisas aqui, mas eu não falei muito o que é. Então, ó. Então aqui a gente tem pressão. Aqui é a massa molar. Opa. Tem a temperatura. Opa. Em Kelvin. E o R é a constante universal dos gases. Aí. Né? E como é que... De onde que vem o 18, então? O 18, que é a massa molar, ele vai vir... a gente sabe que é água. A gente sabe que a água é H2O, então a gente calcula aqui a massa molar. Né? Cada átomo de hidrogênio tem 1, cada átomo de oxigênio tem 16. Né? Isso a gente sabe através do número de massa deles. Né? O hidrogênio ele vai ter um próton, o oxigênio vai ter 8 prótons, 8 nêutrons. Né? Isso tem a história da média ponderada e tudo. Acho que vocês lembram. Tranquilo, pessoal? Mais ou menos. Dúvidas? É difícil para mim saber, porque eu não vejo vocês, então eu não sei se está todo mundo perdido, se tá muito fácil. Eu vejo só minha tela, então é difícil saber. Beleza. Então aí os exercícios, se vocês quiserem anotar, eu vou